Paz do Senhor, meus queridos irmãos, sou o professor Antônio Belchior Silva, formado em Letras, Direito, Pedagogia e Teologia. Estou como diácono na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Hoje apresentaremos a lição escrita pelo nosso honrado pastor Elienay Cabral, autor do livro O Apóstolo Paulo, Lições da Vida em Ministério do Apóstolos dos Gentios para a Igreja de Cristo. Então, nossa aula de número 6 da Escola Bíblica Dominical tem como título Paulo no Poder do Espírito Santo, professor Belchior. O texto áureo. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Atos, capítulo 19, versículo 26. Retificando. Atos, capítulo 19, versículo 6. Verdade prática. A nossa verdade prática hoje traz sobre uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Leitura bíblica em classe. Atos, capítulo 19, versículos de 1 a 7. Então vamos para a leitura bíblica em classe. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados, em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todos, uns 12 varões. O objetivo geral da nossa lição é de conscientizar de que é preciso viver na plenitude do Espírito para fazer a obra de Deus. Os objetivos específicos de cada tópico. O primeiro tópico, expor que Cristo deve ser pregado no poder do Espírito. O segundo tópico, identificar o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito e apresentar a fonte de ensino de Paulo sobre o Espírito Santo. Nossa pequena introdução. Movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou a ter como missão de vida dar testemunho de Jesus e provar que ele é o Cristo. Atos 19, 21 e 22. Nesta lição veremos como Paulo pregou a Cristo no poder do Espírito, seu argumento sobre a plenitude do Espírito Santo e a fonte da revelação do Espírito Santo em seu ministério. Confirmaremos que o ministério do apóstolo Paulo foi um dos ministérios no poder, foi um ministério no poder do Espírito Santo. Nesta pequena introdução que acabamos de ver, gostaria de falar que nas lições anteriores, notamos uma grande transformação na vida do apóstolo Paulo, quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, respondendo o chamado com arrependimento e fé.
Já nesta nova lição, Paulo, no poder do Espírito Santo, que estamos vendo agora, o apóstolo passou a testemunhar sobre Jesus e provar que ele é o Cristo. Paulo, no poder do Espírito Santo, prega a Cristo que este era o Filho de Deus. O ponto central da nossa lição, para fazer a obra de Deus, é preciso viver na plenitude do Espírito. O primeiro subtópico é pregando a Cristo no poder do Espírito. Subtópico 1. Paulo movido pelo poder do Espírito. O livro de Atos mostra que, após sua conversão, Paulo ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Atos 9:19. E logo em seguida, ele pregava a Jesus que esse era o Filho de Deus, nas sinagogas 9:20. Mais tarde, quando chegou a Jerusalém, Paulo falava ousadamente no nome de Jesus, 9:29. Era o poder do Espírito Santo que movia de tal modo que o apóstolo não tinha outra missão, senão pregar a Jesus e esse crucificado. 1 Coríntios 2:2. Ele só poderia pregar tal mensagem pelo Espírito de Deus. 1 Coríntios 12:3. Nesse primeiro subtópico, o Espírito Santo é muito importante em nossas vidas. Paulo caminhou, viveu e terminou no Espírito. Por isso, não podemos viver sem a presença do Espírito Santo em nossas vidas. O poder do Espírito Santo na vida da pessoa transforma a pessoa de uma certa forma que ela passa a ver as coisas de um outro modo. No subtópico 2, o caminho de pregação. Depois do estágio no deserto da Arábia por 3 anos, Paulo voltou a Damasco e daí foi para Jerusalém, Gálatas 1:18. Não teve uma recepção calorosa, porque os cristãos de Jerusalém, inclusive os apóstolos, ainda temiam a presença do antigo Saulo de Tarso. Atos 9:26. Com alguma reserva, ele foi acolhido na igreja-mãe e todos ouviram o seu testemunho. E sem se intimidar, ele pregava ousadamente para os judeus e gregos da cidade. Atos de 9, 28 e 29. Entretanto, Paulo recebeu uma revelação que deveria sair de Jerusalém. Nesse subtópico 2, vemos que, na ocasião de sua conversão, Paulo não foi recebido muito bem pelos cristãos, porque tinham receio e temiam a presença do antigo Saulo de Tarso. Logo, ele foi escolhido e todos ouviram seus testemunhos. E sem se intimidar, ele pregava ousadamente. Glória a Deus. No subitem 3, Paulo e suas 2 viagens missionárias. Na primeira viagem, Paulo não estava só, mas acompanhado e assistido por Barnabé, que era um conselheiro competente. Os dois, Paulo e Barnabé, passaram por vários lugares e visitaram os discípulos que estavam em Antioquia, Fenícia, Chipre e outros pequenos lugares. Na segunda viagem missionária, o apóstolo e Barnabé voltaram a Antioquia porque a igreja dessa cidade havia crescido e se tornou o ponto de partida para visitar outras cidades. Atos 16:18. Nesta viagem, eles passaram por Listra, Troas, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e, por fim, Éfeso. Em todas essas viagens, o Espírito Santo moveu o ministério de Paulo. Quero destacar aqui na primeira viagem
estava Paulo e Barnabé, passaram por vários lugares e visitaram os discípulos que estavam em Antioquia, Fenícia, Chipre e outros pequenos lugares. Já na segunda viagem, ele passou por Listra, Troas, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Coríntios e Éfeso. Segundo tópico, o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Subtópico 1. Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito. Nos capítulos anteriores, depois da separação entre Paulo e Barnabé, o jovem Timóteo e Silas passaram a acompanhar o apóstolo. Quando Paulo voltou a Éfeso, deparou-se com um grupo de discípulos que seguiam o ensino de Apolo e foram batizados com batismo de arrependimento de João Batista. Esses discípulos ouviram falar de Jesus, mas não conheciam a doutrina do batismo do Espírito Santo. Eles haviam crido em Cristo, mas nada sabia da experiência do Pentecostes. Paulo percebeu que, a despeito de terem crido no Cristo nas Escrituras, eles não haviam recebido o poder do Espírito Santo para se tornarem testemunhas do Senhor. Nesse subtópico primeiro, que Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito, quando nos enchemos da plenitude do Espírito Santo, não há espaço para as obras da carne. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 5,18. Portanto, estar cheio do Espírito Santo significa que todo ser do crente está sob sua direção, inspirado por ele. É preciso crer para receber o Espírito Santo. Ninguém recebe o batismo do Espírito Santo antes de crer em Cristo como Salvador. Somente depois de passar pela experiência da conversão, de reconhecer Jesus como Salvador, então o Senhor concede o dom do Espírito Santo, Atos 2,38, ou seja, o batismo do Espírito Santo sobre a pessoa convertida. Aqui, nesse subitem 2, nos diz claramente que um dos requisitos para receber o batismo do Espírito Santo é a pessoa ter que crer em Jesus Cristo como Salvador. Porém, devemos observar outros critérios, tais como nascer de novo, pedir para ser batizado, entregar, obedecer, exercitar o que Deus nos deu. Paulo cuida para esclarecer Apolo. Atos 18, de 21 a 28. Quem era Apolo? Era um judeu de Alexandria, cidade egípcia, de grande cultura. Certamente Apolo teve uma elevada formação, principalmente no conhecimento das Escrituras Sagradas, e se destacava pela eloquência, tornou-se um discípulo de João Batista à distância, e creu na mensagem dele, Mateus 3,11. Apolo tornou-se pregador de Cristo, mas não havia experimentado ainda o poder do Espírito Santo. Fez discípulos em Éfeso, os quais eram fiéis à sua mensagem. Quando Paulo enviou Áquila e Priscila para Éfeso, tinha por objetivo orientar Apolo acerca da vinda do Espírito Santo. Antes que o apóstolo chegasse a Éfeso, Apolo foi para Corinto. O apóstolo Paulo enviou então o Áquila e Priscila para orientar Apolo acerca da vinda do Espírito Santo. Embora conhecedor das Escrituras Sagradas, mas não tinha ainda o poder do Espírito Santo. Terceiro tópico.
A fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. As Escrituras como fonte de revelação sobre o batismo sobre o Espírito Santo. Visto que Paulo era um erudito nas Escrituras, a sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade era a revelação do cânon do Antigo Testamento. Sua compreensão sobre Deus era monoteísta, tanto quanto todos os demais judeus. A doutrina da Santíssima Trindade, mais especificamente a pessoa do Espírito Santo, estava presente no Antigo Testamento de forma subjetiva. Aqui, Paulo era um conhecedor das Escrituras. Sua compreensão de Deus era monoteísta. E a fonte de revelação sobre o Espírito Santo, como demonstrado em nossos estudos aos Efésios, encontra-se presente no Antigo Testamento de forma subjetiva. Já no subtópico 2, o Pentecostes como fonte de revelação do Espírito. A segunda fonte reveladora do Espírito Santo era a experiência vivida pelos apóstolos no dia de Pentecostes, Atos 2, de 1 a 4. Em seguida, a sua própria experiência quando foi cheio do Espírito Santo. Depois da conversão, Atos 9, 17. Se o Antigo Testamento mostrava o Espírito Santo de forma subjetiva, o Novo Testamento, em especial o Pentecostes, revelava a atuação do Espírito Santo de maneira objetiva e clara. Já a segunda fonte sobre o Espírito Santo foi a experiência pelos apóstolos no dia de Pentecostes, Atos 2, de 1 a 4. Em seguida, a sua própria experiência quando foi cheio do Espírito Santo depois da conversão de Atos 9, 17. Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Éfesos, Atos 19, de 1 a 6. Ao ensinar sobre o Espírito Santo aos Éfesos, Paulo não desfez a mensagem de João Batista, nem a Apolo. Pelo contrário, o apóstolo fortaleceu a mensagem de João Batista e revelou o Cristo profetizado por João exatamente como o que havia de vir. Atos 19, 4. Aqui, Paulo anuncia sobre o Espírito Santo aos Efésios e sobre ele é derramado como chuva de bênçãos sobre todos e comunicam a falar em línguas e profetizar. Atos 19, 6. Conclusão. No poder do Espírito, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja de Éfeso a espalhar o evangelho de Cristo. À luz desse exemplo, precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando os sinais que demonstram o poder do Espírito de hoje. Que lição maravilhosa foi essa que aprendemos hoje? Nossa próxima aula, número 7, terá como título Paulo, o plantador de igrejas. Aguardo vocês aqui e se estão úteis estes ensinamentos, curte, inscreva e compartilhe meus vídeos para os seus amigos e familiares. Você que é líder e responsável pela escola bíblica dominical da sua igreja, não esqueça também de colocar o conteúdo do vídeo no site da sua igreja, para a divulgação deste meu singelo canal do YouTube. Por fim, meus irmãos, agradeço a sua participação e fique com Deus e conte sempre com as minhas orações. Graças a Deus. Para refletir, vamos fazer uma pequena revisão com as perguntas.
e que serão passadas no próximo domingo, nas próximas aulas. O que movia o apóstolo Paulo e para quê? Quem acompanhou Paulo na primeira viagem missionária? Quem o acompanhou na segunda viagem missionária? É possível receber o batismo do Espírito Santo antes de crer em Jesus? Quais foram as fontes do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo? Gostaria de pedir a todos que inscrevam-se no meu canal do YouTube, dá uma curtida, se possível compartilha com os amigos para divulgar esse projeto. E agora também estamos no Instagram, já coloquei para o público, já está tendo bastante aceitação, graças a Deus. Até a próxima aula, fiquem com Deus, conte sempre com as minhas orações. Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Isaías 41:10.